de volta com vocês para a nossa última parte da nossa aula de hoje. E aí eu estava falando sobre os itens que poderão aparecer na nossa ordem de serviço. Gente, eu vou deixar bem claro, cada ordem de serviço depende muito daquele tipo de negócio, aquela empresa, o que está sendo feito. Se a gente for ver uma ordem de serviço bem básica, Rildo, eu vou fazer minha oficina aqui em casa, onde eu vou estar recebendo reparo de vários computadores, tá? Vou começar desse jeito. E aí o único empregado, o técnico sou eu, a limpeza sou eu, o gerente sou eu, ou seja, o faz tudo sou eu vou fazer tudo. Eu preciso dessa ordem de serviço? Com certeza, para você manter o controle. Você manter o controle sobre estoque, sobre gastos, sobre tudo na sua empresa. Essa pequena empresa, mas é uma empresa. Você quer que ela cresça. Então você tem que tratá-la bem, com organização, planejamento. Todos esses campos que você falou, tem que ter nessa ordem de serviço. Será possível que eu tenha que sair organizando até mesmo as leis que regem a segurança sobre o trabalho ali dentro dessa minha ordem de serviço? Nesse caso, não necessita, você pode sair excluindo isso. Isso é voltado para grandes empresas. Imagine só se você for trabalhar em uma empresa como a LG. Você está ali, foi empregado para trabalhar na LG, na parte de suporte deles. E aí na LG, é claro, uma grande empresa internacional, é óbvio que eles vão pedir para você preencher a ordem de serviço. E nessa ordem de serviço vai ter até a questão que a gente viu agora, o campo do treinamento, que se você não tiver o treinamento para aquele tipo de maquinário, você não pode atender aquela ordem de serviço, porque é sabido que você não consegue resolver aquilo. Naquela ordem de serviço também vai estar definido quais os EPIs necessários para aquela prática. Eu vou fazer uma soldagem, vamos soldar uma fibra óptica. Uma solda de uma fibra óptica é obrigatória, um óculos especial. Não tenha nem dúvida, a fibra óptica, ela é feita, a ligação é feita, essa solda é feita principalmente através de fusão. Quando a gente chegar lá na disciplina de rede, vocês vão ver isso mais a fundo, como isso acontece. Mas a gente sabe que, via de básica, que fibra óptica ela é feita através de vidro, né? Silício, é vidro. E para soldar esse vidro, eu vou ter que criar ali um ponto de solda, onde eu vou derreter essas duas pontas do fio e colar. E essa alta temperatura, ela acontece ali de forma instantânea pela soldagem, e no caso, se você não tiver uma proteção nos olhos, pode ter certeza que com o tempo você vai perdendo a sua visão. Então, é necessário ter esse EPI? Sem dúvida nenhuma. Então, são esses pontos aí que a gente vai definindo. Mas em trabalhos menores, uma empresa menor, é bem provável que terá menos campos. Quanto mais campo tiver dentro de uma ordem de serviço, por mais burocrático que seja, mas quanto mais campos tiver, é a empresa, principalmente a empresa, tentando se resguardar, se proteger de possíveis processos futuros e nesse meio aí, proteger você de acontecer algum sinistro ali, alguma coisa com você durante esse trabalho. Bora voltar aqui para a nossa apresentação. Outro campo que a gente pode encontrar é o procedimento em caso de acidente de trabalho. Minha nossa, Rildo, na ordem de serviço tem até isso. Normalmente é uma folha à parte que fala só sobre os itens da CIPA. Vocês vão encontrar só itens à parte desse modo. Eu já vi ordens de serviço, eu já trabalhei em algumas empresas, como por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da Companhia Vale do Rio Doce. Quando eu trabalhei dentro da Companhia Vale do Rio Doce, a ordem de preenchimento de serviços, antes de iniciar um serviço nesta empresa, eu tinha que preencher toda a ordem de serviço. E a ordem de serviço, ela normalmente tinha 3, 4 páginas para você preencher. Ou seja, você ficava pelo menos uns 30 minutos ali preenchendo aquela ordem de serviço antes de você partir para fazer aquela manutenção. Isso tudo para te assegurar, para te avisar quais os EPIs, porque é antes de começar o serviço que eu vou saber quais os EPIs que eu vou utilizar para aquele serviço. Eu vou precisar de uma manta estática ou somente das luvas? Eu vou precisar de um óculos especial? Será que nesse serviço eu preciso de um capacete? Então, cada item que vai ser utilizado ali, vai ser definido pela ordem de serviço. Por isso, a ordem de serviço é toda preenchida antecipadamente.
Então, grandes empresas têm ordens gigantescas, mas isso é para protegê-la e te proteger também de possíveis falhas. Qualquer acidente, as medidas a serem tomadas devem estar devidamente preenchidas na ordem de serviço. Deve conter a assinatura do trabalhador envolvido e de técnico em segurança do trabalho. Então, esses procedimentos, em caso de acidente, é somente... Aconteceu algum acidente? Aí eu estava fazendo o reparo ali da máquina, eu levei um choque que até desmaiei. É um acidente. Isso tem que ser declarado. E vai estar na sua ordem de serviço, vai entrar na tua ficha isso. Basicamente, esse documento, a nossa ordem de serviço, autoriza a realização de um serviço e comunica ao fato à equipe dos funcionários que irão preenchê-lo com a demanda do cliente. Mas a ordem de serviço também é extremamente útil para o gestor, calcular a quantidade de materiais usados, como já falei, do trabalho a ser cumprido, tanto quanto a especialidade e a competência da mão de obra da qual deverá dispor para executá-lo com eficiência. Assim, a notificação dará suporte ao controle da produtividade, mas ainda servirá de embasamento para o seu melhor controle de estoque e financeiro. Essa ordem de serviço ela serve principalmente para organizar o tal fluxo de trabalho da empresa. Então, quando a gente cria esse documento, o sistema, se a gente estiver utilizando o sistema, ele automaticamente já oferece os campos. Por isso, se a ordem de serviço é muito grande, normalmente a empresa tem ali seus postos computadores já para você preencher isso. É um sistema. Hoje em dia a gente faz isso muito até mesmo pelo aplicações. Cada empresa tem sua própria aplicação e aí você vai no terminal ali e consegue preencher toda ela. E aí entrega isso no final, entrega isso com assinatura e aí a partir daí que eu posso dar início ao tal processo, ao tal serviço em si. Existe previsão legal em cima disso? De acordo com o capítulo 5 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, o Decreto de Lei 5.452/43, de 2 de maio de 43, o artigo 157, inciso 2, cabe às empresas. E daí a gente vê a importância de ter cada um item daquilo, que está lá na Constituição. Instruir os empregados através de ordens de serviço quanto à precaução a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Então a empresa ela tem que não somente dar os EPIs, mas ela tem que instruir através de treinamentos. Então uma empresa que percebe que poderá existir um risco ali, uma falha, um acidente, ele no mínimo ele tem que entregar o EPI e fazer o treinamento junto àquele funcionário. Portanto, a ordem de serviço está prevista em lei, proporcionando assim a segurança do trabalho dos colaboradores, já que se trata de todas as atividades operacionais desenvolvidas por eles. A ordem de serviço abrange todas as normas internas das empresas, com processos voltados para a segurança dos trabalhadores. Que erros devemos evitar ao elaborar uma ordem de serviço? Pode haver necessidade de preenchimento de muitas informações, podem ocorrer alguns erros ao se elaborar uma ordem de serviço. Sendo assim, é preciso muita atenção nesse processo. Uma dica para evitar erros é utilizar modelos prontos, que é alguns que eu vou trazer para vocês aqui. Dessa forma, basta preencher as informações relacionadas à sua empresa e sua ordem de serviço em questão, além de apresentar uma maior segurança e diminuir a chance de erros. Utilizar um modelo padronizado otimiza o tempo de retorno, o tempo dos responsáveis para preencher a ordem de serviço, porque, na verdade, a gente tem que fazer o serviço em si. Recorrendo à tecnologia. Com o avanço da tecnologia, grandes corporações passaram a desenvolver e encomendar soluções informáticas que permitem o rápido envio e respectivo recebimento registrado de ordem de serviço, bem como acompanhamento e gerenciamento das tarefas. Espera aí, então quer dizer que tem empresa que está pagando para fazer esse sistema, para automatizar essas ordens de serviço? Quer dizer então que essa papelada que o Rio diz que pode ser até 5 páginas, tudo isso que a gente viu aqui, seria bem melhor se estivesse dentro de um sistema? E aí a gente se vê muito carente desse tipo de sistema aqui no Nordeste. E aí já fica a dica para vocês. Futuramente, quando vocês estiverem aí habilidosos no mundo do desenvolvimento, vocês começarem a pensar em toda a problemática que existe dentro do nosso estado e o modo de solucionar, como o caso aqui, ó. Tem empresas que pagam por esse tipo de serviço.
Então, você criando esse tipo de coisa, você pode estar demonstrando para a empresa ali, você pode estar trazendo isso para a empresa. Você pode criar até mesmo uma empresa que gerencia um sistema de ordem de serviço. Então, tudo isso futuramente pode ser algo, uma habilidade para você. A emissão de uma ordem de serviço é um expediente simples. Ela também pode se basear em modelos já prontos e organizados dentro da empresa para o futuro preenchimento de lacunas conforme cada serviço que vier a surgir. Vale ressaltar que não é só viável e mais recomendável que se aproveite a tecnologia para isso. Por quê, gente? Porque utilizando esse monte de formulário que a gente viu ali, ao invés de utilizar na papelada, ainda mais hoje em dia que a gente está tentando diminuir essa questão sobre a papelada, e deixar somente no final ali, saiu só um recibo. Tá tudo preenchido no computador, sai só um recibo para você ir lá e assinar. Isso, quem sabe, se não existir nessa empresa a assinatura através da assinatura eletrônica, como em outras aulas que a gente já falou aqui da assinatura eletrônica, lembra disso? A gente já teve aqui aulas falando sobre isso. A professora Amanda já mostrou para vocês um pouco sobre a assinatura eletrônica. E a gente sabe que uma das assinaturas únicas que nós temos em cada um de nós é a nossa digital. Então vamos pensar o seguinte, o empregado vai estar em campo e vai sair para efetivar uma atividade, para responder à ordem de serviço. Ele vai ali pelo próprio celular, preenche a ordem de serviço, chega no final, para assinar, ele coloca a digital dele, no leitor digital daquele celular, e pronto, ele está assinando aquilo dali. Isso vai para o sistema que libera que ele possa executar tal atividade. Ou seja, vamos pensar no caso dessa pessoa que está em campo ali no carro, fazendo manutenção da rede de fibra óptica num estado. Ele não precisa voltar para a sede para assinar a ordem de serviço, não precisa de voltar não. Ele pode estar lá na casinha dele, ele pode estar em qualquer lugar, ele recebe aquela atividade, preenche a ordem de serviço, assina com a sua digital e parte para o campo. Tem diversas empresas que já trabalham desse modo. Categorizando tipos de serviço para o processo de fluxo de trabalho. As categorias são usadas no gerenciamento de ordem de serviço para digitar o processo do fluxo de trabalho. Algumas categorias incluem manutenção corretiva, que são as diversas mini categorias, os caminhos que poderá gerar uma ordem de serviço. Manutenção corretiva, restaurando um recurso após uma falha, ou seja, alguém chega para você com um computador estragado, não está funcionando, então você vai praticar o quê? A manutenção corretiva. Pedido de serviço, pedido do cliente não associado a um problema. Ou seja, vamos pensar que um cliente ele pediu algo como um treinamento para uma equipe, ou ele pediu algo como, eu queria que você avaliasse a situação do meu prédio aqui para que a gente possa criar um projeto de redes aqui para fazer a instalação. Então você abre a ordem de serviço como pedido de serviço, vai até lá para praticar isso. Não vai exigir mesmo um material para execução, não é uma manutenção. Tarefas fixas. É uma ordem permanente que precisa ser realizada regularmente. Tarefas fixas, a gente pode dizer que estaria aquela atualização em softwares de uma empresa. De tempo a tempo é necessário fazer alguma coisa. Por exemplo, você está trabalhando no servidor. De tempo a tempo você precisa fazer o quê? Backup. O backup pode entrar como ordem de serviço? Deve ser colocado como ordem de serviço. Só que ele é uma ordem de serviço fixa, é uma tarefa fixa, que normalmente fica para uma pessoa. Digamos que eu esteja numa empresa tal, seja o técnico ali e seja dirimido a mim tal ordem de serviço. O backup dos nossos servidores deverá ser feito pelo funcionário Rildo. Então, o Rildo que vai estar ali fazendo tal coisa. E por esse motivo, eu tenho uma ordem de serviço que eu deverei, digamos que o backup seja diário, todo dia quando eu chego, eu vou lá e só assino, ela já está prontinha. Eu assino dizendo, o backup do dia está feito. Isso vai me resguardar a seguinte coisa, se é uma tarefa fixa que acontece todo dia, isso vai me resguardar que eu não falhe, que eu não erre, que eu não esqueça, que eu faça ela todo dia. Manutenção preventiva, ordens proativas projetadas para evitar falhas. É aquele cliente que chega para você e pede para você fazer algo como, eu queria que você fizesse a limpeza do meu computador. Ele está funcionando? Está funcionando.
Mas é porque ele está sujinho. Eu dei uma olhada aqui, parece que está cheio de poeira. Parece que dá para plantar até feijão lá dentro. Ou seja, está estragado? Ainda não. Vai estragar se continuar assim? Com certeza. Mas ainda é uma preventiva e não uma corretiva. Então, nesse caso, a ordem de serviço vai ser uma ordem do tipo preventiva. Eventos são projetados para abordar trabalhos que não estão relacionados à manutenção de ativos ou a correções. São coisas assim, intempéries que acontecem. Digamos que aconteça algo relacionado ao trabalho que não tenha nada a ver necessariamente a um trabalho contínuo ali, um cliente trazendo. É algo que aconteceu de extraordinário. Ou seja, eventos é o tipo de ordem de trabalho que é muito mais raro de acontecer. É algo extraordinário, algo imprevisível. Chegou a hora da gente resolver a nossa dica de ouro. Vamos entender um pouquinho, eu vou tentar trazer para vocês, nessa dica de ouro de hoje, que é, tentei ligar meu computador, cliquei no botãozinho ligar, e aí a tela continuou desse jeito, ó, escura, ó, o rapaz, ele está chorando, gente. Ele não conseguiu ligar, e aí, o que ele faz? Continua chorando? Qual é o passo a passo para que ele resolva esse problema, ou que pelo menos defina qual seria a falha desse produto aí, se existe realmente uma falha, se alguma coisa queimou. Então vamos ver aqui o passo a passo do que devemos fazer para descobrir a possível falha deste produto. Primeiro passo, gente, primeiro passo é bem bobinho, é meio incrível, mas eu já encontrei diversos clientes com esse tipo de problema. O computador não liga e ele não percebeu que não tinha energia elétrica na casa, ou então ele não percebeu que o computador estava sem o cabo de energia conectado. Tipo, eu consertei teu computador, fiz a limpeza e você levou para casa. Aí chega em casa, você vem falar para mim. E o computador não ligou de jeito nenhum, ó. Continua aqui, parece que veio com defeito. E aí você conectou ele na tomada, ou tem que conectar, né? Eu nem tinha lembrado disso. Então faltou essa conexão bem aí. Então, primeiro, tem energia na casa, naquele local, naquela tomada tem energia. Utiliza até um carregador de celular para ver se tem energia naquela tomada que ele está conectado. Tem energia? Tem, Rildo. Beleza, então. Próximo passo. Veja se o cabo está conectado. Cabo está conectado? Está conectado, Rildo. Outro ponto. Lá na tua fonte tem esse botãozinho liga e desliga. Liga e desliga. Tá ali, ó. Tá lá desligado. O cara tá colocando, ó, zerinho desligado, 1 ligado, não é isso? Tá desligado. Então, se eu conectar o cabo e deixar desligado, não vai passar energia. Então, meu computador está desligado. Então, algumas fontes, eu digo até na maioria das fontes, tem esse botãozinho aí, tá? Dá uma olhada se esse botãozinho não veio desligado. Vai que você pegou esse computador depois da manutenção, conectou tudo e está lá o botãozinho desligado. Outro ponto é, dá uma olhada se você tem um estabilizador, se você está utilizando estabilizador, no break, se o no break está com o botãozinho ligado também. Tem que ligar se você utiliza, ainda mais na rede como a nossa aqui do Piauí, que varia muito da tensão, um estabilizador ele auxilia a vida útil do nosso computador. Então vai que você tem um estabilizador ali, esse computador não está ligado direto na tomada, dá uma olhada se o estabilizador está ligado. Então o passo é, tem energia? Tem. Tem estabilizador? Tem. O estabilizador está ligado? Liguei. O cabo do computador está ligado? Está ligado. O botão da fonte está no status ligado? Se estiver, se tudo isso você confirmou e o computador continua com a telinha preta, não está ligando, vamos seguir. Segundo passo, é triste também, gente, mas acontece. Verifique se o monitor está ligado. Às vezes o computador está ligando, mas é o monitor que está sem o cabo. É o monitor que não está conectado à energia. É o botãozinho do monitor que está desligado. Então a gente acha, não, o computador não ligou não, é só o monitor que está desligado. Então verifique se o monitor está conectado. Se o monitor ele tiver o cabo lá, está conectado, seja no estabilizador, seja direto à tomada, se ele está conectado. Se no monitor, principalmente aqui nesse ponto aqui, ó, ele mostra que tem uma luzinha piscando, então a energia chegou nele. Clica ali, é que nem uma TVzinha. Clicou, ligou ele, e aí ele vai adiante, ele vai funcionar. Outro ponto é
Nesse monitor, se vocês não conectarem aqui atrás o cabo ligado, o VGA, o HDMI, deverá aparecer alguma coisa nesse monitor. Tá? A marcazinha LG, AOC, deverá aparecer alguma coisa nesse monitor. Que nem a televisão quando você coloca num canal onde não tem nada passando. Né? Aquele canal, tipo, você colocou num canal que não tem canal necessariamente, não tem uma emissora. Siga dos problemas mais simples e comuns para tirar conclusões mais complexas. Sempre faça isso. Nossa máxima não é essa, gente? Pegar um problemão e quebrar ele em problemas menores? É isso que a gente está fazendo aqui. Comece verificando desde a energia, a alimentação, até mesmo o botão de ligar da máquina. Ah, e se o botão é o botão de ligar que está estragado? Pode ser isso. Vocês acreditam que eu já peguei isso? No início de carreira eu peguei um computador que não ligava e o problema dele era o botão liga e desliga que estava com problema. Teve que substituir isso. E, incrível que pareça, o Rildo aqui no começo de carreira desmontou praticamente a máquina toda para perceber que era o botão liga e desliga lá no gabinete que estava desse jeito. Sujeira tinha entrado nele e ele não estava passando contato. Só isso, um botão. Com a certeza de energia elétrica na máquina, então vamos para outras hipóteses. Está chegando energia? Tá, vocês estão vendo aí que ela está ligadinha, mas a tela continua escura. Não tem imagem. Então vamos para as outras alternativas. Então quer dizer que a máquina está chegando eletricidade nela. Ela tem como ligar, mas o monitor não está aparecendo nada. Caso apareça mensagens no início, quando você clicou, apareceu essas mensagenzinhas desse jeito, rapidinho, American Trends, apareceu mostrando... Eu já falei até um pouco sobre esse início, a BIOS, que é onde ela mostra ali se reconheceu HD, memória RAM. Apareceu isso? Beleza, se isso apareceu, quer dizer então que a máquina está funcional, o monitor está funcional, mas o sistema operacional que está com problema. Ela está travando no início e não está conseguindo iniciar o sistema operacional. Então, o modo correto seria você entrar no modo de segurança do Windows, caso você tenha o Windows nessa máquina, tá? Se for Linux, aí é outro passo. No modo de segurança do Windows, você vai perceber o que está dando conflito ali. A gente não vai entrar a profundo para entender como o modo de segurança do Windows, o que deve ser feito, o que acontece no modo de segurança, como utilizar. Eu estou guardando isso para uma próxima aula. Tem uma próxima aula que eu vou usar de novo uma outra dica só para falar do modo de segurança do Windows, tá? Porque senão a gente vai gastar muito tempo só para falar disso aí. Mas eu vou gastar isso em outro momento, em outra aula. Então, um passo aqui, apareceu no inicial alguma coisa, tá com a telinha escura, eu tento no modo de segurança do Windows. O modo de segurança depende da placa, mas normalmente é a tecla F8 que me leva a ela. O modo de segurança do Windows, ele serve para você entrar em um modo que esteja somente os pontos vitais conectados, ou seja, só o HD funciona, só a memória RAM, placa de vídeo não vai funcionar, porque não precisa para uma máquina necessariamente funcionar uma placa de vídeo, placa de som não vai funcionar, placa de rede não funciona, nada disso funciona, só o que é vital para ela. Mas a gente vai ter um momento para falar sobre isso. Então, nesse modo, a gente pode até verificar se existem falhas dentro do programa ou do hardware. Tá? No caso aqui, se a placa de rede estiver em curto, era isso que estava dando a tela preta no inicial. Mas futuramente a gente vai falar mais sobre o modo de segurança. Antes de afirmar que é o monitor que deu problema, não consigo ligar de jeito nenhum. Não apareceu nada. Antes de afirmar isso, a gente vamos iniciar o nosso monitor e verificar se apareceu, se eu tirar o cabo que conecta o VGA, o HDMI do monitor, vai aparecer alguma mensagem em tela, tipo isso aqui, ó. AOC, aparece alguma imagenzinha. Então, isso eu tiro a responsabilidade sobre o monitor. O ideal é que se você tiver um outro monitor, você tem um segundo monitor, testa no segundo monitor. Mesmo defeito, então é essa máquina bem aí que está com alguma falha. E aí você vai fazer mais alguns testes sobre essa máquina. Outra coisa é que ao iniciar, a gente tem que perguntar, você ouviu algum bip? Tem um pip bem no comecinho? Se ouviu, isso mostra que o computador ligou. Então vamos imaginar que você testou tudo e mesmo assim a gente não tem imagem. Nesse caso, voltamos ao bip, a esse barulhinho que foi ouvido no começo. Esse bip ele normalmente sai dessa caixinha
Ó, toda placa tem isso, placa-mãe tem isso, que ela serve justamente para passar essa sonorização. Essa sonorização, aquele bip que ela dá no inicial, acreditem, a máquina está dizendo uma coisa para nós. A gente parece que não entendeu, a gente nem prestou atenção, mas a máquina está dizendo. Um só bip curto, o sistema iniciou normalmente. Então, é esse que a gente quer, só um pip e pronto. A máquina inicia. Tem 2 bip curto, erro na BIOS, tem uma falha na BIOS. Então, seria bom você tirar a bateriazinha, desencaixa tudo da máquina, bateria, deixa um tempo, 2 minutinhos e depois encaixa de novo. Aí pode ser que a BIOS seja reparada. Pode ser, se ela não estiver em curto. Um bip longo e um curto, erro da memória ou placa-mãe. Um bip longo e 2 curtos, erro da placa de vídeo ou monitor. Um bip longo e 3 curtos, teclado. Um longo e 9 curtos, é a ROM da BIOS que está com problema. Esse daqui vocês nunca querem escutar, porque esse daqui é praticamente dizendo que a placa-mãe está queimada. Longos bips contínuos, problema na memória RAM. Desencaixa a memória RAM, vai sumir, então é a memória RAM que está com algum problema, suja ou queimada. Curtos bips contínuos, problema de energia. É a fonte, é aquele caso, lembra quando eu expliquei sobre a fonte, e eu disse que tem certas fontes que não conseguem alimentar o computador? Vai ficar apitando desse jeito, dizendo, olha, eu não estou conseguindo sustentar essa placa de vídeo que você colocou, é muita energia que ela está pedindo. Então vai aparecer isso aí. Tela preta na abertura do Windows é um problema gráfico, então nesse caso é melhor reiniciar, e aí como eu disse, aperte o F8 para entrar no modo de segurança. E aí sim no modo de segurança, se apareceu, pode ter certeza que é algum curto em algum hardware. Retire o último hardware que você colocou, que ele deve estar em conflito. Acabou de colocar uma placa de vídeo, colocou uma placa de som, tela preta apareceu, então é ele que está em curto no seu computador. Então é tentar descobrir o porquê que aquele hardware está em curto, porque ele pode estar queimado ou mal encaixado. Tela preta no lançamento de um aplicativo, ou seja, eu comecei um aplicativo e a tela ficou preta. Nesse caso pode ser problema de reconhecimento do jogo, pode ser o próprio jogo que está todo crachado, ou pode ser que é pedido de memória demais para um computador que tem memória de menos. Então, de um jeito ou de outro, a tela é em um aplicativo, remova o aplicativo. Simples. As 3 fases do fluxo de trabalho. Bora ver as 3 fases aqui para a gente encerrar essa parte aqui e ver as nossas ordens de serviço. Triagem, planejamento e aprovação é a fase inicial, o início do nosso trabalho. A gente faz essa pesquisa, essa consulta desse modo, em cima dessas práticas, ou seja, do início do nosso programa, da nossa ordem de serviço. A segunda parte, a gente faz o agendamento, atribuição e execução. É uma vez que a ordem de serviço foi aprovada, então chegou até a chefia, aprovou, todo o recurso que é para ser utilizado vai ser utilizado ali. Então, nesse momento aí, a gente vai utilizar essas práticas bem e a gente vai poder iniciar o reparo daquela máquina. Por fim, conclusão e revisão. Esta fase é semelhante à primeira, na medida em que a ordem de serviço é atribuída ao usuário específico que revisa e, com sorte, move o status de aguardando para fechado. Então, é a finalização da nossa ordem de serviço. 3 momentos. Aprovação inicial, para ser feita aquela atividade, a execução e a conclusão final. Bora ver rapidão aqui alguns pedidos, algumas ordens de serviço para a gente começar a nossa prática de hoje, as nossas questões. Eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos de ordem de serviço. A primeira é uma ordem de pedido de serviço. O que tem nessa ordem? Ela está inteira aqui, mas eu saí dividindo ela em pequenos pedaços. No início tem o endereço, a ordem de serviço, o que ela é, e o logotipo da empresa. Logo a seguir vai ter os dados do cliente, onde você preenche todos os dados do cliente, e a descrição do trabalho. O que é esperado ali? Correção, limpeza da máquina, correção de tal produto. Você coloca ali definindo o que o cliente espera que seja feito. Depois tem o serviço e a descrição do trabalho, onde ali você vai preenchendo justamente
na questão de quantas horas você gastou e quais são os itens que você gastou ali e quanto custou cada item. E a descrição de peças também da mesma forma, quanto valeu cada uma dessas peças que foi substituída. Por fim, lá no final vai ter a data, a aprovação, onde tem aquela assinatura que o cliente aprovou o orçamento, e aí nessa daqui, após aprovar tudo isso, o checklist, o cliente vai assinar aqui no final, você mostrando que está aprovado, ó, nome de aprovação do cliente, assinatura do cliente, ele aprovou esse orçamento. Então isso aqui é o orçamento inicial, é a ordem de serviço que dá para o orçamento. Ordem de serviço de reparação, da mesma forma, tem lá no começo a nossa empresa, o nome da empresa, depois os dados do cliente, a data de expectativa para entrega do nosso produto, as propriedades, ou seja, o status, o checklist daquela máquina que eu acabei de receber, do jeito que ela está, e como eu espero que ela seja entregue, e no caso aqui, o que vai ser descrito, qual é o trabalho que vai ser realizado na reparação, no processo de reparação. E a assinatura do cliente ali, assumindo que deixa que aquela reparação seja feita. Por último, nós temos uma ordem de serviço de TI, essa daqui ligada até à questão mais perto de nós, na problemática mais próxima a nós. No começo, nós temos ali justamente o nome da empresa, o nome do setor, departamento e tudo mais. Logo em seguida, nós temos o checklist. Esse checklist aí não é fixo, gente. Requisito para novo sistema, problema de acesso, ticket de problema. Esse checklist, cada empresa utiliza um próprio, então pode ser descrito ali um checklist próprio. E o pedido em si, com a aprovação do cliente e a assinatura de quem fez tal trabalho. Essas 3 ordens de serviços, elas não são únicas, elas não são as mais corretas. Elas são 3 exemplos que eu estou trazendo para vocês utilizarem aí na vida de trabalho de vocês. Vocês poderão encontrar isso no dia a dia. Pessoal, chegou aquele momento nosso que é a hora de praticar. A hora que eu trago questões para vocês, faladas sobre o nosso tema diário aqui. Deixa eu ver aqui, tem o nosso chat aqui, o Henrique está dizendo que no caso da CPU está ligada, monitor também, o cabo HDMI VGA está funcionando e o monitor está habilitado no HDMI VGA, mas mostra sem sinal no monitor. Eita, meu amigo, aqui está praticamente tudo. Vamos ver aqui parte a parte. CPU está ligada, tá mostrando sinal. Monitor também está ligado, tá mostrando sinal. Cabo HDMI VGA está funcionando. Você tem certeza? Você testou isso com outro cabo? Se você tiver um outro cabo, pode ser problema no cabo. Eu já peguei reparos desse modo. E o monitor está habilitado no HDMI VGA, ou seja, ele reconheceu que tem HDMI VGA. Mas faz um teste no cabo, pode ser que seja um outro cabo. Testa, faça o seguinte teste. Está ligado o computador? Tira o cabo HDMI do seu monitor, teste em outro monitor, até mesmo na TV. Funcionou? O problema é no monitor. Mas se você colocou no monitor, na TV, e não deu sinal, e aí, no caso, bem aí, o próprio monitor está mostrando sinal, aquele desenho na tela, então, no caso, pode ser a conexão do cabo, por isso que eu estou falando para trocar o cabo, mas se você testou na TV e também não teve sinal, então é justamente o sistema operacional que não está conseguindo repassar aquela imagem. Eu já vi alguns casos, principalmente em notebook, que tem aquele modo que você divide 2 telas, somente a tela 1 que está funcionando, somente a tela 2 está funcionando, e algumas vezes em uns notebooks fica conectado uma segunda tela, depois que você ligou ele a um data show, alguma coisa. Fica ali ele reconhecido 2 telas. E quando você chega em casa e conecta o teu computador nesse novo monitor, tá as 2 telas, mas a tela que ele está reconhecendo ali ficou apagada. Então você tenta fazer justamente aquela questão de uso de atalhos para vários tipos de tela, que se eu não me engano seria o Ctrl F12 para fazer essa modificação. Tem algumas que é Ctrl F8 para fazer essa modificação. Mas aí no caso aí é só avaliando mesmo. A gente passa por todo esse checklist que eu mostrei para você. Dá uma olhada se é o monitor, testa em um segundo monitor, testa na TV, passa cada um desses itens. Se você saiu excluindo item a item, o monitor está funcionando? Está funcionando. Funciona com outro monitor?
Não funciona. Não funciona com o meu monitor? Também não funciona. Então é o computador. Trocou o cabo? Funcionou? Ah, eu troquei o cabo e não funcionou. Então não tem nada a ver com isso. A gente sai retirando de item a item. Tá? Vai retirando de item a item. Pode ser, nesse caso aí, pode ser que você tenha uma placa de vídeo e ele deixou de reconhecer a placa de vídeo e a saída que ele está utilizando é a saída da placa-mãe. Então tem vários poréns aí. Eu tentei abranger aqui um checklist, um leque geral, ou seja, normalmente o que encontramos, falta de energia, é o monitor, mas existem diversos outros casos que pode ser isso. Tá? Aí é verificar item a item mesmo, é a luta mesmo nossa de técnico de informática. Bora lá para as nossas questões? Não dá tempo aqui. Bora ver as nossas questões aqui, que estão ali apontadas em cima dessa nossa prática de hoje, esse nosso assunto de hoje. Primeira questão. Na primeira questão a gente tem aqui noções de informática de segurança da informação. Essa foi uma prova para contador municipal. Ah, não é bem da nossa área mesmo não, na informática. Foi informática de modo geral. Ela diz o seguinte: o backup ajuda a proteger os dados de perdas acidentais se ocorrerem falhas de hardware ou de mídia de armazenamento no sistema. Sobre o backup do tipo Delta, eita, Rio, você nunca explicou esse tal desse tipo Delta. É correto afirmar que... Gente, vou pedir para vocês, quem tiver aí no chat, pode mandar aí, se você está vendo qual é a opção, já vai logo apontando para aquela opção, tá? Se não, vai assistindo aí que a gente vai dirimir aqui. Mas tenta aí, tenta participar da nossa aula. Manda aí, bora ver o Polo aí que consegue responder mais hoje. Vamos tentar aí fazer essa atividade. Tá, para início de conversa, backup vocês sabem, é fazer um save de tudo que está naquela máquina, daquele sistema, tudo que está ali. Nesse caso aqui, está dizendo que o backup, falar sobre o backup, é correto afirmar que um dos itens abaixo tem uma afirmativa correta e todos os outros três têm uma afirmativa falsa sobre esse tipo delta. Primeiro, vamos agir como... Eu nem quero saber o que é delta, mas eu vou explicar para vocês. Bora ver aqui nas opções. Letra A. Cria uma cópia de todos os dados presentes em um servidor para outro local. Para outro local. Gente, e esse tipo de backup que você faz e leva para um outro servidor, esse aí é o tal do backup de segurança, tá? Ele não é esse backup do tipo Delta, que eu já vou mostrar para vocês. É até interessante ter afirmado esse tipo aqui. Letra B. Armazena a diferença entre as versões correntes e anteriores dos arquivos. Beleza, chegou o momento então. Não dá para fugir, eu tenho que falar então dessa tal desse Delta. Gente, o backup ele funciona da seguinte forma. Você salva tudo que está ali na máquina, correto? Correto. Um backup ele pode ser feito na máquina local ou em uma segunda máquina, correto? Correto. Mas um backup do tipo Delta, ele funciona da seguinte forma. Ele não salva a máquina inteira. Ele não substitui tudo que está naquela máquina. Ele vai substituir somente as atualizações. Toda modificação que você fez, ele vai salvar naquele novo arquivo. Então, ele não gera tanto processamento na máquina. Ele só faz uma atualização dos dados que estão ali. Então, quer dizer que um backup do tipo Delta, ele faz atualização do backup anterior. O primeiro backup feito no backup Delta, ele é tudo, mas todos os outros que virão adiante serão consequência de atualizações daquele sistema. Sabendo então que backup do tipo Delta é um backup que pega somente atualizações, então a gente já sabe aí que a letra B, porque o Rildo acabou de ler isso, né? Armazena a diferença entre versões correntes e anteriores dos arquivos. Ele armazena isso. C, só copia arquivos alterados desde o último backup. Não, não é só os arquivos alterados desde o último backup. Ele pega as versões correntes e anteriores. Ele guarda ali um espelho do que veio anterior. Ele faz as inovações, mas ele guarda o anterior. Rildo, de que equivale isso, Rildo? Imagine que você queira restaurar para um ponto anterior. Ele vai poder fazer isso. Diferente de um backup que muda. Vamos pensar que você está criando um algoritmo. Se eu faço um simples backup, ele vai salvar o status daquele seu algoritmo naquele momento. Ah, mas eu queria voltar
para o meu algoritmo que estava lá no dia 10. Não volta. Já um backup do tipo Delta, ele funciona. Vocês já mexeram com o GitHub? O GitHub é perfeito para fazer isso. Quando estamos criando algoritmo, ele cria um backup utilizando um backup do tipo Delta. Então, já posso até, vou deixar até marcadinho aqui. Pronto, a opção é essa. Só a letra E. É um backup sempre realizado com um dispositivo físico externo, por exemplo, um HD externo. Não, gente, tem nada a ver isso aí. O backup Delta ele pode ser feito por um arquivo, um HD externo, como também a própria máquina. Então, o correto aí é a letra B. Próxima questão, também de ciências contábeis, não é relacionado normalmente ao técnico, mas vamos ver o que ela pede. Com relação à manutenção da segurança de seu PC e de sua rede, assinale a alternativa que apresenta um procedimento não recomendado. Opa! Falou que é manutenção da segurança, falou de segurança do do PC, segurança do PC e da rede de computadores. O que a gente vê como um procedimento que não é recomendado. Não é recomendado fazer isso. Bora ver? Qual deles que não é recomendado? Evitar abrir anexos em e-mails que não são esperados ou de remetentes desconhecidos. Isso é perfeito, gente. Ninguém deve abrir um anexo se você não sabe nem de quem vem. Chegou um e-mail para você de um desconhecido, você tacou lá o dedo no anexo. Deixa eu ver o que ele está mandando. De jeito nenhum. Letra B. Manter sistema operacional atualizado. Gente, isso é perfeito. Devemos fazer isso até na nossa casa. Correto. Utilizar roteadores com firewall ativado. Gente, quando a gente estiver trabalhando lá com redes, vocês vão ver que os roteadores é que criam as rotas de redes. E dentro de um roteador, é obrigatório ter isso aqui, gente. É como se fosse um antivírus dentro do roteador, um firewall ativado. A gente vai entender melhor sobre esse firewall lá nessa disciplina. Mas sim, ele deve se manter ali ativado. É como eu falar para vocês, deve ter um antivírus no seu computador, com certeza. Letra D, instalar e manter mais de um programa antivírus ativo nas estações. Epa, deixa eu ler a última que eu acho que é essa daí, ó. Procurar, a letra E, procurar navegar em sites considerados seguros e confiáveis. Perfeito, gente. Não é isso que a gente tem que fazer no dia a dia? Procurar o site seguro. Tá com o site, achou que um site não é seguro? Ah, esse site aqui, não sei não, eu estou desconfiado dele. Não entra. Não cai nessa. Ah, esse link aqui, não clica. Tá desconfiado? Não vai. Deixa de ser curioso, menino. Então, o certo é letra D, gente. Por quê? Instalar, mas peraí, Hildo, instalar um programa antivírus nas estações, ou seja, no meu computador, não é correto? É correto. Mas ele diz instalar e manter mais de um programa. Gente, não precisa de mais de um. Se você coloca 2 antivírus na sua máquina, ele vai estar só utilizando do processador a mais da sua máquina. Vai estar deixando a sua máquina lenta. Só um já basta. Escolhe um, elege um antivírus e ele será seu grande protetor. E esse é o mais correto a ser feito. Por isso que ele diz recomendado ali. Prova de analista em gestão previdenciária. Bem, analista de gestão previdenciária também não é necessariamente o técnico, mas bora ver o que diz aqui nessa questão. Por helpdesk, entende-se uma atividade que está relacionada à configuração e manutenção de microcomputadores e redes. Olha o nosso suporte que a gente falou hoje a aula toda, o tal do helpdesk. É um nome bonitinho para o suporte de manutenção. Essa atividade comporta funções específicas de... eu já dei a questão, eu já dei a resposta. Eu disse que o helpdesk que a gente já falou hoje, que a gente falou que é justamente esse tal desse suporte técnico. Olha aí, cantei a questão antes mesmo de chegar até ela. Assessoria gerencial, assessoria de processo, nada a ver. É o suporte técnico. Helpdesk é uma das funções que nós aqui nesse nosso curso, é uma das que a gente mais pega. Normalmente a gente nem precisa ir até o local, mas o helpdesk é atendendo o cliente ali, falando o que o senhor deseja. Eu estou com um problema aqui, minha rede não está conectando. Aí você vai dizer para ele como ele deve seguir. É o helpdesk. Neste outro aqui tem o técnico de operações e equipamentos, ou seja, é um nome bonitinho para o suporte,
a pessoa que trabalha com suporte. Esse aqui está voltado para nós. Em uma manutenção de microcomputador, de um dado usuário, é identificada a necessidade de reinstalação do sistema operacional e dos respectivos softwares instalados. Então você estava fazendo a manutenção no computador e aí percebeu, ei, cara, isso aqui tem que formatar essa máquina, ó, tem jeito não. Ela está lenta desse jeito que a gente tem que formatar, ó, chegou o momento dela renascer. E aí pergunta, qual das alternativas é recomendável como prioridade nesse procedimento? Tá, você acabou de receber meu computador, percebeu que você tem que formatar ele, porque eu cheguei e disse assim, olha, o computador está lento. O que tu faz? Tu olhou assim, não, isso aqui a gente vai formatar. Bora colocar o Windows 10 nele que ele vai ficar rapidão. Aí eu digo, tudo bem. Aí qual é a primeira coisa, a prioridade? O que tu vai fazer bem aí nesses casos? Bora ver? Bora ver se a gente identifica. Letra A, identificar modelo da placa-mãe. Espera aí, eu vou formatar. Por que eu quero saber o modelo da placa-mãe? Talvez para guardar o drive, para reinstalar os drives dessa placa-mãe. Pode ser isso. Mas isso não é prioritário, não. Tem coisas mais prioritárias do que isso. Realizar backup de drivers de vídeo. Gente, se falasse sobre realizar backup de drivers da máquina, eu até estaria apontando para essa questão bem aí. Mas como disse, drivers de vídeo, só de vídeo, não, eu já descarto ela. C, deletar programas instalados. Gente, para que você vai deletar o programa? Você vai formatar tudo. Você vai dar um reset total. Então, para que deletar um programa e outro? Você vai fazer tudo isso de uma só vez. Então, não é. Letra D, formatar o HD. Para que eu vou formatar o HD, gente? Eu não vou fazer toda essa reinstalação. E peraí, mas na hora que você vai fazer a reinstalação do sistema operacional, nenhuma das opções, eu já formatei um computador uma vez, professor. E aí ele perguntou se eu queria formatar o HD para preparar o HD para receber o sistema operacional. Mas eu também tenho a opção de somente reescrever por cima, sem formatar o HD, não tem? Tem. Então, eu não preciso necessariamente formatar o HD. Ixi, vai me sobrar só a última. Tomara que seja ela, gente. Realizar backup de dados do usuário. Perfeito. Não é o backup que a gente quer? Imagina só você me dar a má notícia que tem que formatar a minha máquina. Aí dá para salvar pelo menos as fotos da família, dá para salvar pelo menos minhas músicas prediletas. Você diz, sim, você vai realizar o backup. Mas lembre-se, após fazer a formatação e retornar, antes de retornar esse backup aí, você vai fazer um escaneamento por um antivírus em todos os arquivos dele. Porque pode ser que o computador estava lento, era por causa de vírus, e não somente da idade, de tempo de uso. Então você com isso se assegura de não estar reinfectando o computador após ter feito a formatação. No Windows, a função principal do Windows Defender, vocês sabem que o Windows Defender é aquele antivírus natural que já vem dentro do Windows, né? Você já instala o Windows e já vê o Windows Defender, já está nele ali. Então, até por isso que a própria Microsoft diz, ei, não precisa instalar um outro antivírus, não. E é até por isso que eu sempre recomendo o seguinte, tu fez a instalação de um outro antivírus, tipo o Kaspersky, o Avast, porque você quis comprar uma licença dele, vai lá e desativa o Windows Defender. Vocês lembram que o que eu disse lá, em uma questão ali atrás, que não pode, não se deve utilizar mais de um antivírus na mesma máquina? Ele já vem com o Windows Defender. Então, se você for instalar um outro antivírus, vai lá e desligue o seu Windows Defender. Porque a Microsoft não deixa a gente retirar, desinstalar o Windows Defender. Então vai lá, desativa ele, deixa ele dormindo e bota para trabalhar o novo. Então ele diz aqui, a função principal do Windows Defender pode ser caracterizada como a proteção contra... Eita, eu já falei que ele era um antivírus, ó. Já entreguei. Vamos só procurar aqui onde é que está falando isso. Letra A, perda de dados, no caso de falha de hardware, não mesmo. Picos de tensão na rede elétrica, não, ele está invocado com eletricidade. Letra C, spam por meio do correio eletrônico, também não é ele que mexe com isso. Letra D, spywares, e outros programas maliciosos, são os vírus, correto, marco essa. Nem vou ler a última, não leia aí para ver que ela está errada. Tentativas de quebra de senha do administrador, de jeito nenhum. Quebra de senha do administrador, o antivírus não protege isso. Então, esse Windows Defender era básico nessa informação, era só saber o que o Windows Defender faz, o que ele é. Ele é um antivírus.
Um técnico de manutenção, essa daqui para técnico de informática, é nossa área, ó, gente. É nossa, essa questão é nossa. Essa aqui vocês não podem errar. Técnico de manutenção recebeu para reparo um microcomputador do tipo IBM PC. Ah, Hilda, eu nunca trabalhei com IBM PC. Já vou desistir bem aqui e passo para a próxima questão. Não, para aí. Continua lendo. Que após ser ligado, não inicia corretamente. Então ele está dizendo que é só um computador que não está iniciando corretamente. Uma das primeiras providências recomendadas é que pode ser tomada na tentativa de resolver esse problema. Ou seja, o que eu devo fazer para resolver esse problema que esse sistema, esse computador não está ligando normalmente? Ah, a gente já falou um pouco sobre isso na dica de hoje. Será que está a resposta bem? Bora ver? Letra A. Reiniciar o computador e manter pressionados por alguns segundos as teclas Ctrl Alt e Del, o que fará com que o Windows entre no modo de diagnóstico. De jeito nenhum. A gente vai falar ainda do modo diagnóstico do Windows e a gente utiliza isso, o modo diagnóstico para ver a questão da rede, fazer reparos na máquina. Existe isso, tá? Isso existe, não é mentirinha não. Mas não é desse jeito que liga ele não, apertando Ctrl Alt e Del. Sabemos que após entrar dentro do sistema, eu apertar o Ctrl Alt e Del, ele vai me levar para o gerenciador de tarefas. Mas isso aí não tem nada a ver com esse reiniciar o computador e deixar essas teclas pressionadas. Mas a gente vai ter um momento que a gente vai falar desse modo diagnóstico, tá, gente? Vou lembrar aqui e explicar para vocês que isso aqui também é uma mão na roda para ajudar reparo dentro do Windows. Letra B. Reiniciar o computador no modo de segurança do Windows e, em caso de sucesso, tentar descobrir a origem do problema. Pronto. Falei isso lá na dica, gente. É essa daqui. Vamos continuar lendo para ver os erros. Trocar o disco rígido. Deus me livre. Que isso? O cara já condenou o disco, o HD da máquina só porque ela não ligou uma vez. Esse aí é bruto, hein? Trocar os pentes de memória do computador. Ele é amigo do primeiro que trocou o HD. Não tem nada a ver, gente. Isso aí tá com cara de ser o sistema operacional. Então a gente tenta reiniciar a máquina e ver possivelmente se é o sistema operacional ou pode ser até uma parte da máquina, que possivelmente no futuro poderia ser um pente de memória ou poderia ser até o disco rígido. Poderia, mas inicialmente é a letrinha B. Esse aqui é de assistente administrativo. O Windows, em todas as suas versões, disponibiliza algumas ferramentas úteis para a manutenção do disco rígido do computador. Aqui permite a relocação dos arquivos, fazendo-os ocuparem setores contíguos, aumentando a velocidade da leitura de dados. Denomina-se, gente, ele falou tão bonito, relocação de arquivos, ou seja, ele está dizendo assim, qual é a ferramenta que organiza todos os arquivos dentro da sua máquina no Windows? Ah, o Hildo falou isso, teve uma dica que ele falou que era o desfragmentador de disco. Tá? Ele organiza a nossa máquina, tudo bem? Tá aqui o ScanDisk que a gente vai falar dele mais adiante, viu? É outra ferramenta boa no reparo da nossa máquina, do HD da nossa máquina. Mas ele não faz o desfragmentamento do disco, ele não é o desfragmentador de disco. A gente vai falar sobre ele ainda em nossas aulas. Tem muita coisa para aprender ainda nesse curso. Esse daqui, essa é uma questão de auxiliar de fiscalização financeira. Um computador estava operando há anos sem apresentar problemas em seu funcionamento. E recentemente ele passou a apresentar problemas relacionados com um maior aquecimento de seu processador. Olha só o que ele está dizendo, gente. Essa daqui vocês têm que responder, pelo amor de Deus. Essa daqui vocês sabem. A gente teve uma aula só falando sobre esse tal processador e falando que aquecimento do processador. Hoje, na ordem de serviço, eu falei diversas vezes só sobre esse tipo de caso. Então, o computador estava funcionando perfeito. E aí, de repente, olha, eu estou notando que a temperatura do processador dele está aumentando. Uma possível manutenção que pode restaurar o comportamento original do computador o que vocês fariam, gente? Se eu chegasse e dissesse assim, ei, a minha máquina ela de vez em quando reinicia e mostra que o processador está esquentando demais. O que vocês fariam? Tenho certeza que vocês já sabem a resposta aí. Bora ver se a gente encontra entre esse e-mail aqui a tal da resposta. Letra A. Diminuição da velocidade de processamento, pois os processadores perdem a capacidade de operar com rapidez ao longo do tempo. Você está dizendo que com o tempo o processador vai ficando senil, vai ficando lerdo e vai perdendo a capacidade, ele vai ficando idosinho?
De jeito nenhum, gente. Um processador ele nasceu com um clock de processamento 3,0 de clock. Ele vai morrer com essa quantidade. Sempre terá isso. Ah, mas aí se eu formatar a máquina, continua com a mesma coisa. Então esse papo bem aí de diminuição de velocidade do processamento, porque passou o tempo, ao longo do tempo, é mentira. Isso não existe. Tu compraste um processador com velocidade de 3,2 GHz, ele sempre será isso. B. Regulagem da frequência de operação do processador, cujo valor desse deve estar acima do nominal devido ao envelhecimento dos componentes eletrônicos. Gente, não tem nada a ver você tentar regular a frequência interna. Existem certas aplicações que fazem essa regulagem e dá até uma aditivada, o envenenamento do nosso processador. Não é saudável fazer isso, mas não tem nada a ver com essa questão de eu estava aquecendo e eu vou tentar regular isso. Nada a ver. C. Reinstalação do sistema operacional, pois versões antigas não conseguem mais fazer o processador operar corretamente. Mas de uma hora para outra o sistema operacional deixou e começou a esquentar o processador, também não tem nada a ver. Troca do verniz, pelo amor de Deus, gente. Essa daqui foi difícil, hein? Troca do verniz de proteção da placa-mãe, que devido ao seu envelhecimento dificulta a dissipação do calor. Nada a ver, essa daqui foi louca, viu? Essa daqui estava louca, essa aqui cheirou verniz. Letra E, tem que ser ela, tem que ser, pelo amor de Deus. Troca da pasta térmica, finalmente alguém falou. Troca da pasta térmica presente entre o processador e o dissipador, que deve ter se degradado com o tempo. Ela resseca, gente. Ela parece, quando você coloca, ela parece com pasta de dente, branquinha, tal, daquele jeito molinha. E quando a pasta de dente você deixa ela cair, fica no sol e ela fica ressecada, é daquele jeito que uma pasta térmica fica quando está velha. E ela fica ainda acinzentada, então você tem que retirar. Faça isso pelo menos uma vez por ano, essa grande limpeza do seu próprio computador, faça a retirada disso aí. Não precisa tirar o processador lá do lugar não, pode limpar em cima com uma espátula, é perfeição. Então nesse caso aqui nós tivemos a letrinha E. E a última questão de hoje, ela de agente de segurança socioeducativo. Ela diz o seguinte: considere um microcomputador que apresentou defeito. A gente está aqui cheio de computador com defeito hoje, hein, gente? Perfeito para isso, para a nossa aula de hoje. Ao retornar da manutenção, esse computador apresentou esse defeito, verificou-se que os arquivos que nele existiam, incluindo arquivos do MS Word e o MS Excel, haviam desaparecido. Isso indica que o defeito apresentado pelo microcomputador está relacionado, ou seja, a gente teve arquivos que foram deletados, que sumiram, partes que estavam ali sumiram. Vamos olhar entre as alternativas e ver aquilo que está ligado a esse desaparecimento, esse defeito de certos arquivos que estavam ali dentro. Bora ver. Disco rígido. Gente, pode ser falha no disco rígido. Eu já vi disco rígido dando falha no seu comportamento, blocos sendo excluídos por defeito, queimando, principalmente o disco rígido antigo. E aí pode ser isso. Mas vamos olhar as outras. Placa de rede, de jeito nenhum apaga arquivos. Memória RAM. Memória RAM executa os arquivos, ela não apaga os arquivos que estão dentro do HD. Teclado e mouse, nada a ver. Monitor e tela do microcomputador, ou seja, o monitor em si, também não. Então, se eu tivesse que apontar entre as opções, eu colocaria o disco rígido, e nesse caso aqui, é muito raro de acontecer. Está aqui de onde eu tirei minhas referências para a aula de hoje, que é onde eu encontrei as nossas ordens de serviço de hoje. Turminha, vou agradecer nesse tempo que vocês estiveram aqui junto de mim, que aprenderam, que eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E aí, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!